Fala, meus queridos, beleza? Então, hoje a gente vai abrir o segundo bimestre, né? Já está na unidade 2, a apostilinha 2. Então, dando sequência naquele esqueminha que vocês continuam assistindo as aulas no positivo. E a gente faz uma revisãozinha aqui. E na live também a gente troca umas ideias, faz alguns formulários, né? Formulários você tem que fazer aqui no vídeo. Nas lives a gente vai começar a corrigir alguns exercícios da apostila e faz mais algumas explicações sobre isso. Então a ideia, dando sequência, a gente já trabalhou isso nessa live dessa semana. Então a África, né? Relembrando algumas informações sobre o continente africano. Então é considerado o berço da humanidade. Lembrando que ele está no CA, tá? Como a gente trabalhou na live essa semana. O CA ele é mais resumidinho e a gente vai acabar usando, eu pelo menos vou usar mais o CA. Mas o LD ele é mais extenso, explica melhor as coisas. Então vocês podem usar esses dois materiais, né? Que é o livro didático e o caderno de atividades. A gente está no CA para ser uma coisinha mais rápida, tá? Então ali, relembrando algumas informações sobre o continente africano, é considerado o berço da humanidade, como eu falei para vocês, né? O primeiro fóssil lá do ser humano foi encontrado na África, então por isso leva essa denominação. O terceiro maior continente de extensão. O nome África surgiu na época da Roma Antiga e designava os habitantes da parte norte do continente. A região norte da África ficou conhecida como África setentrional, onde se localizavam as civilizações egípcias e cartaginesa. A região da África subsaariana tem o deserto do Saara como fronteira natural. As histórias e as tradições dos povos que habitavam a região eram baseadas na oralidade e transmitidas pelos griots. Nesta região surgiram reinos como Ghana, Mali e Songhai. Então aqui, essa região aqui subsaariana é deserto do Saara, né? Onde tinham as caravanas. A gente trabalhou também isso, a gente falou um pouco sobre isso, sobre essas caravanas. Eu acho que também acabaram tendo essa aula também no positivo. Essa parte histórica aqui, né, ele fala muito na oralidade, porque tudo que se tinha de cultura e de história era contado através do escrito, assim, de um pai para o filho, de um avô, um tio, e essas informações iam passando sempre de boca em boca, através da oralidade, da fala. Então, informações que se perguntava para uma pessoa mais velha: como que funciona tal coisa, pai? Como é que funciona um tio, até uma outra pessoa: não, é assim, a gente já tem essa cultura daqui, adquiriu assim, nossos povos batalhavam com tal lugar, tal, e assim por diante. Existiam muitos povos nômades aqui, nômades assim no sentido, porque eles não tinham uma localidade fixa, e eram comerciantes, então essas caravanas acabavam atravessando esse deserto, né? Sempre em busca de negócios, trocas de mercadorias, de escravos e assim por diante, qualquer coisa que pudesse ser comercializada. Então, grandes reinos e grandes riquezas. Vamos ver o mapinha ali. Nesse mapa observa os reinos que se formaram entre os séculos 10 e 16 na África, e a representação da difusão do islamismo no continente. Então aqui fala um pouco dos reinos de Mali, Ghana, Songhai, onde eles se localizavam, né, de uma maneira geral, o rio, os lagos, um mapinha bem bacana, e também tem um pouco da região islamizada, né, onde difundida a religião islâmica. Então todo esse mapinha é bom se observar, é interessante vocês dar uma olhadinha e ver como se compunha todo esse continente. Então aqui as rotas do Saara, as caravanas, né, como eu falei para vocês, as caravanas cortavam o deserto do Saara, partindo do norte da África em direção à região subsaariana do continente. Passavam por vilas e cidades carregadas com produtos de diferentes regiões. Então aqui está simbolizando, né, são vários dromedários, aí eu brinquei que eram camelos, né?
mas eu prefiro a faca mesmo. Mas é o dromedário. O dromedário aqui que só tem uma carcovinha, né? Uma bolinha nas costas. Então vamos lá. Então a caravanas pelo Saara. Quem participava? Mercadores árabes, berberes, o povo nômade do deserto. Então eu falei que eram nômades também, né? Que eles faziam isso porque não tinha um lugar fixo. Então eles iam vivendo em barracas, eles paravam, acampavam, montavam suas barracas, faziam ali várias tendas, né? E assim eles viviam de lugar em lugar. O que levavam? Tecidos, temperos e armas. Então tudo que pudesse ser trocado. Então se ele precisava de uma arma e não tinha temperos. Então ele tinha um escravo. E assim ele adquiria o que ele precisava e ia sobrevivendo. Essa é a ideia das caravanas. Como se deslocavam? Como dromedários. Então aqui, né, são os dromedários, porque os dromedários eles aguentam muito tempo sem água, são animais que conseguem carregar, tem força para carregar uma carga e ainda conseguem ficar um tempo sem água, porque no deserto a água é uma coisa mais escassa. Então o que mais ali? O que obtinham? Sal, ouro e escravizados. Escravizados, como eu falei para vocês, são pessoas que eram escravas e também era mercadoria de troca ou de venda. Tá? Então isso não deixava de ser nessa época também. Então ali vamos ver o primeiro que aparece, é o reino de Gana. Temos ali Gana e Mali. Então tem algumas características, algumas curiosidades sobre esses reinos. No LD está bem mais explicadinho, tá, gente? Então qualquer dúvida vai no LD. Lá tem quantos número de exército, território, é bem mais extenso as explicações. Então ele deu um surgimento. No século IV, o reino surgiu com a união de vilas e povos do Sahel. Localização: Mali e Mauritânia atuais. Então hoje é onde é Mali e Mauritânia atuais. Governo: era monarquia, era o Gana que governava. Né? Deixa eu ver o que mais. O comércio: então eles ofereciam marfim, escravizados e ouro. Trocavam por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Figos é aquela frutinha que foi para vocês. E o sal, né, que também era uma especiaria, e o sal era cobiçado também nessa época, então ele valia muito como troca. Então, ali o poder, no século X, tornou-se o império mais poderoso da África, da região, né, centro-oeste da África. As religiões, então tínhamos o cristianismo, o islamismo e o animismo. Então, três religiões que predominavam ali. O que mais? Agora temos Mali. Então o surgimento do Mali foi o povo mandinga, se estabeleceu onde havia minas de sal e comércio de ouro, claro, sal sempre muito procurado, né? Mali e Mauritânia atuais, que é a região, né, a mesma ali do Gana. A monarquia, então o governo é do estilo monarquia também. O Mansa Kango Musa, né, o Kango Musa foi o mais conhecido, que é o imperador que comandou mais ali, o mais conhecido e mais forte nesse período do reino de Mali foi o Kango Musa. Agricultura: produções de milhete e inhame, base da alimentação. Religiões: o rei se converteu ao islamismo, mas a população manteve crenças animistas. Patrimônio histórico: a cidade de Tombouctou, com suas mesquitas e seus manuscritos, é considerado patrimônio cultural da Unesco. Então eles falam um pouquinho desses dois reinos, algumas características. Como eu falei para vocês, no LD ele é bem mais extenso, né? Tem explicações, tem umas histórias bem bacanas lá. E aí temos o Songhai, que é o reino de Songhai. O surgimento dele foram os povos
antes dominados pelos reinos de Mali, conquistou sua autonomia no fim do século XIV, conquistou aqui a expansão territorial, conquistou reinos vizinhos, como o de Mali, dominou as minas de sal e de ouro, além do comércio de escravizados e de marfim. Então ele se apoderou de tudo e dominou toda essa extensão, né? A extensão de Mali, toda essa região que teve ali. Iniciou o islamismo e o animismo, enfraquecimento. Foi derrotado pelos marroquinos, que utilizaram arcabuz, a espingarda, nos conflitos. Então a espingarda aqui, no caso, os marroquinos tiveram uma vantagem grande já contra eles, tá? Foi onde a arma de fogo fez a diferença. Contatos entre europeus e africanos na costa atlântica. Então aqui, antes do século XV, né, os europeus comercializavam ouro, diamante, sal, marfim com os africanos. Então havia alguns comércios nesse sentido antes dos europeus. Tinha um comércio, então o comércio era mais baseado em diamante, ouro, sal, marfim e assim por diante. Existia escravizados já existia sim, como a gente falou, mas era escravizado por outros motivos, escravizados por eles mesmos. Então ali a pessoa poderia ter perdido uma batalha, foi escravizado, a pessoa tinha dívidas, ou muitas vezes as pessoas se escravizavam para não passar fome. Então ela acabava se oferecendo como escravo a ela, o filho, a família, para não passar fome do modo geral. A partir do século XV, aí as coisas mudam, porque daí os portugueses, os europeus, né, chegam, então vão até as Índias, trabalhou isso já. Então ali, para chegar às Índias, os portugueses contornaram o continente africano, o que gerou contato com os povos desconhecidos por eles até então. Então, a caminho das Índias, eles contornaram esse continente e começaram a ter contato com esses povos também. A chegada dos portugueses causou um estranhamento, pois alguns africanos acharam inicialmente que os navios eram baleias e os marinheiros uma espécie de zumbi. Então vejam a imaginação desse povo e a inocência desse povo nesse período. Os portugueses paravam em pontos do litoral da África para abastecer as embarcações e para comercializar produtos. Então faziam trocas, alguns comércios. Só que, claro, quando isso eles começaram a ver a possibilidade de conseguir mão de obra. Então, e foi isso que aconteceu. Esses portugueses, né, os pioneiros ali, e os espanhóis, os ingleses, mas os portugueses, vamos falar agora, eles começaram a ver que era possível escravizar aquele povo e tirar dali, daquele continente. Então eles organizavam algumas investidas, né, e adentravam nas matas africanas, nas savanas, atrás de negros, né, para conseguir escravizar. Então, lembrando que nós temos aqui dois tipos de escravidão, né? Aquela que eu falei para vocês antes da chegada dos portugueses e a depois da chegada dos europeus e dos portugueses. Então vamos ver um pouco ali. Então, no tráfico de escravizados, eu vou passar um videozinho para vocês também sobre navio negreiros, tá? É um vídeo bem bacana, eu acho legal, é curtinho, acho que dá uns 15 minutos, bem curto. Eu vou mandar no grupo para vocês lá do WhatsApp, para vocês assistirem, eu mando o link daí. Então, temos a escravidão na África, era praticada, era prática comum desde a antiguidade. Sim, era prática desde comum, como eu falei para vocês. Em outras situações. Tá? A escravidão fazia parte da dinâmica social de diversos povos africanos. Árabes eram grandes compradores de escravos, ocorria por diferentes motivos, captura de indivíduos em guerra, como eu falei já, punição por crime ou dívida não paga, então a pessoa tinha cometido um crime, ou ela tinha uma dívida que não pagou, venda de si mesmo ou dos filhos como forma de sobrevivência. Então ela se vendia, ou vendia os filhos, a mulher,
para sobreviver, gente, porque a fome era muito grande, as dificuldades eram enormes, então era melhor ser escravo, pelo menos o dono dele, alimento não faltaria. Né? Essa era a ideia que a gente tinha nessa época. Então ali o que mais? Após as grandes navegações. Então após as grandes navegações, aqui nós estamos falando antes e aqui depois da chegada dos europeus, com as grandes navegações que a gente viu, né? Com os portugueses, os pioneiros, o pioneirismo inglês, o pioneirismo francês, o pioneirismo português e assim por diante. Então ali, os escravizados eram comprados para trabalhar em colônias espanholas, portuguesas e inglesas. Então comprava-se esses escravizados para que eles pudessem trabalhar nas colônias. Então no Brasil, né, Argentina, qualquer país que um desses outros países escravizavam essas pessoas e tinham colônias. O objetivo era suprir a mão de obra no continente americano. Então o continente americano aqui, de modo geral, nosso, né? Aqui o América do Sul, América Central e América do Norte. Então quando a gente fala de colônia espanhola, aqui também é América do Sul, e os ingleses América do Norte, ali nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, o objetivo era suprir a mão de obra do continente americano. Traficantes europeus se aliavam a grupos africanos para capturar escravizados. O que aumentou os conflitos entre os povos. Lembrando que foi para vocês que esse continente africano ele era formado por várias colônias, eram milhares de colônias. Então era mais de 1000 colônias, vamos dizer assim. E essas colônias como se fossem tribos, só que não é denominação de tribos, porque não são índios, né? Mas eram colônias e cada um tinha a sua cultura, a sua vida, seus parentes, né? Era composta assim cada colônia. Claro que eles já tinham atritos uma colônia com a outra, e isso incentivava muito, porque ajudavam em ter aliados, né? Aliados negros lá nesse período, para capturar outros negros. Então ajudar esses europeus a fazer escravos. Então se ele era inimigo de uma outra colônia, então para ele seria fácil ir lá e capturar alguns daquelas pessoas para escravizar, né, e ser vendido. E trocavam por arma, por espingarda, por uma espada. Então trocavam vários ali escravizados, né, 6, 7 vezes por uma espingarda. As condições são bem horríveis, porque eles iam capturando e faziam uma espécie de uma cela, ou ficavam na areia esperando chegar um navio para embarcar esses escravos. Então, depois que eles entravam, normalmente pegavam os escravos mais fortes, mulheres novas, né, que pudessem ter um valor agregado, assim. Então essas pessoas, os portugueses já falavam qual a preferência que eles tinham. E assim essas pessoas depois eram... Então após ser capturado, os escravizados eram transportados em navios para a América em condições desumanas. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é justamente sobre isso, um navio negreiro, e vocês vão ver como era esse translado, né, esse transporte que eles faziam via mar até chegar nas colônias, até chegar no destino onde eles seriam comercializados. Então era desumano a falta de alimento, falta de lugar de fazer necessidades básicas, assim, eles todos acorrentados, com correntes no pescoço, que até então eles não estavam ainda dominados, né? Muitos estavam muito revoltosos. Claro que quem não vai ser revoltoso com uma situação dessa, onde você é tirado da sua terra e você vira um escravo. Então, claro que eles estavam todos indignados e muito tristes, choravam, deprimidos, e não viam uma chance de escapar, não sabiam o que ia ser deles, né? E para onde eles estavam indo, porque a noção que eles tinham de continente, de mundo, era muito pequena, era aquele mundo que eles tinham ali naquela savana, naquela mata. Então, se acontecia alguma doença dentro do navio, as pessoas eram jogadas ao mar em vida, para que não contaminasse os outros, ou que não adiantaria para eles se essa pessoa ia morrer, eles iam ficar dando comida. Então, assim, a comida era muito escassa, tá?
milhares castas, dormiam em péssimas condições, lugar úmido, onde muitas vezes tinham que defecar ali e urinar no mesmo lugar que estavam dormindo. Era um porão de navio, né? Então esses navios negreiros eram porões assim, onde ficavam esses escravizados. A presença dos europeus no continente dizimou populações, alterou a dinâmica social dos povos africanos e os empobreceu. Então pensem, gente, que até então o continente africano tinha sua cultura, tinha essas colônias, elas sobreviviam, porque elas tinham as plantações, elas caçavam. Então pensem que muitas dessas colônias foram dizimadas, né? Porque as pessoas fortes, os homens fortes dessa colônia foram capturados, as mulheres. Então muitas das colônias se dissolveram, né? Ficaram sem habitantes e assim por diante. E as pessoas idosas não conseguiram dar continuidade naquele processo de expansão ou manter aquela cultura daquela colônia. Então se dizimou a fome, empobreceu-se muito o continente, porque só se explorou muito essa população, né? Toda essa região foi explorada ao extremo. Então foi vendido muitos escravos, mais de 6 milhões de escravos, fácil foi vendido no mundo. Então foram retirados mais de 6 milhões de pessoas, pensem, e vendidas para as colônias, para trabalhos forçados, escravizados, muitos sofreram abusos em todos os sentidos. Então essa é um pouquinho o que aconteceu após as grandes navegações. E o Brasil foi o país que mais consumiu, a colônia brasileira, a colônia portuguesa foi o país que mais consumiu mão de obra escrava africana. Bom, ali temos contato entre africanos e europeus na costa índica. Costa africana banhada pelo Oceano Índico. Portugueses, ingleses, franceses e holandeses ocuparam a região como estabelecimento de feitorias. Então ali eles ocupavam, faziam algumas pequenas vilas, algumas feitorias e ocupavam essa região e faziam negócios, comércio e assim por diante, entre elas a captura de pessoas para ser escravas. Houve predomínio português na região do Império Monomotapa, né? E na dos minérios de ferro e ouro. Portugal estabeleceu feitorias em Moçambique, Zimbábue, Madagascar, Quênia e Somália. Então aqui foi que Portugal fez feitorias, né, e dominou essa região. Então dessa região ele extraiu muita mão de obra escrava, entre outras coisas. Bom, deixa eu ter uma atividade então. Gente, então explicando um pouquinho sobre o Serrano da África no LD. Ele é bem mais abrangente, né? Então vocês peguem o LD e dê uma olhadinha certinho, fala um pouco do Cango Mussa, que é bem bacana também. Foi um grande líder, né? Tinha um exército bem bacana. Então é isso aí, tá? Então continue assistindo a aulinha da SPE. A gente continua nas lives, qualquer coisa manda lá uma mensagem, o prof, assim que puder já respondo para vocês, tá? E o formuláriozinho, clica no link, já preenche o formulário, gente, para não deixar para depois, como aconteceu no outro trimestre. Beleza? Um abração a todos e até a próxima.